crianças, sejam bem-vindos. Esse é o meu canal, o canal da professora Priscila. Eu estarei com vocês nesse período de quarentena, passando conteúdo, fazendo brincadeiras, esclarecendo as dúvidas. Agora vamos continuar a aula. Daremos início à nossa aula de ciências. Nesse primeiro momento, eu trouxe um vídeo da Turma da Mônica muito bacana, que fala sobre a importância de nós cuidarmos do nosso planeta, do meio ambiente e como isso influencia as nossas vidas, tá? Prestem bem atenção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom, esse vídeo eu trouxe porque ele é muito bacana e ele trata sobre vários assuntos que nós vamos falar na aula de hoje, como o desmatamento. Vocês percebem que lá no vídeo eles falam que as pessoas, e muitas pessoas, desmatam as florestas para fazer o quê? Móveis, cadeira, papel ou para plantar mato para comer. Não foi isso que ele falou? Exatamente. E várias outras, por exemplo, papel higiênico, a cartolina, os livros didáticos, a mesa da sala de aula, a cadeira e vários outros objetos, como na sua casa o guarda-roupa ou o armário da cozinha, a porta da sua casa. Muitas são feitas de madeira. E vem de onde? Do desmatamento. Então, nós vamos trabalhar o desmatamento, o assoreamento, que é essa camada de terra que vai sujeira, terra que vai trazendo para os córregos, lagos e rios. Mas isso eu vou tratar na aula. Erosões, causadas por vários motivos, um deles é o empobrecimento do solo. Bom, e o desmatamento? Crianças, como que eu entendo essas questões? Eu preciso entender, nós trabalhamos a questão do solo, certo? A má utilização do solo vai acarretar em vários problemas. Primeiro eu vou trabalhar com vocês o que significa o desmatamento, tá? Desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade, pois além de devastar as florestas e os recursos naturais, compromete o equilíbrio do planeta em seus diversos elementos, incluindo o ecossistema, afetando gravemente também a economia e a sociedade. Dessa forma, toda vez que uma árvore florestal é removida, temos aí uma prática de desmatamento, que também pode ser chamada de desflorestamento. Olha só, para que eles fazem isso, professora? Eu tenho várias utilidades. Normalmente, esse desmatamento ele acontece para fazer papel, para fazer cadeira, mesa. O que eu tenho que é de madeira? Lápis de escrever. São utensílios, são vários objetos que é feito da madeira. E para fazer esses objetos, muitas vezes, acontece o desmatamento. Entendeu? Então, eu uso a madeira para fazer papel, caderno, livros, lápis, mesas, cadeiras, guarda-roupas, armários. Tudo que é feito de madeira vem de onde? Das árvores. Então, para esse objeto chegar na minha casa, chegar na minha escola, querendo ou não, houve o desmatamento, tá bom? A causa do desmatamento é aquilo que eu falei para vocês, ó. O desmatamento, embora seja uma ação antrópica humana, tá? Não é feito por acaso. Existem alguns motivos que provocam ou intensificam a ocorrência desse problema, entre os quais podemos mencionar expansão agropecuária, tá? É o avanço das áreas agrícolas e da fronteira agrícola. Provoca, por exemplo, plantações. Para eu poder fazer uma plantação em uma fazenda, antes daquela fazenda virar uma plantação, era uma floresta. Ali tinha árvores, tinha vegetação, tinha mata. Para eu conseguir fazer essa vegetação, eu preciso cortar essas árvores. Eu preciso acabar com essa mata que é muitas vezes nativa.
Então, muitos colocam fogo, um fogo controlado, que eles falam, né? Que é para poder fazer o plantio, ou eles cortam as árvores. Eles vão utilizar técnicas para poder fazer esse desmatamento. Bom, fronteiras agrícolas provocam o avanço das atividades humanas sobre o meio natural, fazendo com que áreas inteiras de matas sejam substituídas por pastagem. Por que pastagem? Porque é ali que o gado ele vai comer. Então eu preciso de como se eles plantam grama para o gado comer. Campos agrícolas ou áreas rurais à espera de valorização financeira, né? Porque todo esse trabalho que eles fazem, a fazenda, a agricultura, a pecuária, por que eles fazem isso? Porque ali é a fonte de renda deles. Eles vendem gado, como para frigorífico, para fazer bife que vocês comem, carne de panela. Ou eles criam um gado leiteiro, que é para tirar o leite, que vai para as fábricas e faz o leite de caixinha ou de saquinho. Então, assim, como eu posso explicar? Ele é atividade rural de uma forma geral. Por isso, muitas vezes, para eu ter essa atividade rural, acontece o desmatamento. Atividade mineradora. A prática de mineração também é um dos grandes fatores responsáveis pela devastação das florestas, pois áreas inteiras são devastadas para a instalação de equipamentos e atividades de exploração de reserva dos mais diversos minérios, tais como o ouro, a prata, a bauxita, que é o alumínio, o ferro, o zinco e muitos outros. Então, para extrair minério, eles cavam solo, eles acabam colocando produtos que fazem mal para o nosso solo. Isso vai degradando, vai fazendo com que o solo empobreça, fique pobre, fique fraco. Vamos ver algum desses recursos? Olha só a pecuária. Observe aqui atrás, é mata fechada. Vocês olham que é bem fechado, tem muitas árvores. Para poder fazer essa parte aqui de mato para o gado comer, para ele pastar, eles tiveram que cortar essas árvores. Aqui era tudo árvore. Eles cortaram para fazer a área para o gado pastar. Olha só como é feito. Então eu tenho aqui a mata nativa, né? Que é a minha mata. E eles desmatam tudo para fazer pasto. Ou campos agrícolas, que é para plantio, né? Olha só. Isso daqui é para plantio. Isso daqui são mineradoras. No caso aqui, ó, é minério de ouro, cobre e prata. Mas eu tenho outros tipos. Olha os materiais pesados, os caminhões, os tratores que eles utilizam para poder extrair o minério. E olha como fica. Isso daqui é uma mineradora. Então, acaba destruindo e empobrecendo muito o nosso solo, essa atividade. E isso traz grandes prejuízos. Bem, crianças, nós vimos anteriormente que o desmatamento acontece para quê? Para que aconteça a pecuária, a agricultura, né? Ou até mesmo fábricas de produção de mesa, cadeira, papel e outras coisas. Mas uma das coisas que acabam ocasionando, fazendo com que haja o desmatamento também, é o crescimento da urbanização. Como assim, professora? Bom, urbanização é de cidade, lembra? Urbana, área urbana. Bom, com o crescimento das cidades, a população aumentando, as cidades crescem. Com o crescimento das cidades, em volta das cidades, quando você pega um carro ou você vai viajar com seu pai, com a sua mãe para outra cidade, quando você pega a BR e você sai da cidade, você percebe que existe muita mata, certo? E fazendas também, mas existem muitas matas. Essas matas que ficam em volta da cidade, para que haja esse crescimento, né, esse aumento das cidades, as matas elas são cortadas. Elas são desmatadas para a construção de casas, de prédio, para que a população more, ou até mesmo posto de gasolina. Olha o que fala o texto.
Com o incremento da urbanização, tanto no Brasil como no mundo, as áreas verdes localizadas tanto nas áreas ao redor das cidades quanto dentro dos limites urbanos são removidas para a construção de moradias, casas, empreendimentos, prédios, indústrias e muitas outras formas de intervenção do homem sobre o seu espaço. Quer dizer que o homem, ele mexe no meio ambiente, ele acaba interferindo na natureza para poder fazer prédios, casas, né? Também acontece um aumento das queimadas. Elas podem ser sem querer, acidentalmente, por exemplo, a pessoa ela tá de carro, vamos dizer que nós estamos num período que seja seco, sem chuva. Se a pessoa, por exemplo, ela fuma um cigarro e ela joga no mato, porque ela terminou de fumar, ou então ela acha que apagou o cigarro e joga no mato, se o mato tá seco, ele acaba pegando fogo muito fácil. E isso causa uma grande queimada. Mas vamos ver o que acontece no texto. Essas queimadas, elas podem ser acidentais ou intencionais. As queimadas criminosas sobre áreas naturais vêm se alastrando com frequência, com frequentes notícias a respeito, surgindo nos jornais e revistas. Em tempos de estiagem seca, a vegetação fica mais seca e o fogo alastra-se com maior facilidade, de forma que qualquer faísca, qualquer coisa que tenha um vestígio de fogo, dependendo da localidade, pode provocar uma verdadeira catástrofe, pode pegar fogo em florestas, em áreas gigantescas.